Boa noite, amada igreja. Com bastante alegria que nós estamos aqui, depois de um dia festivo, de almoços, em homenagem às mães. Nós estamos aqui novamente para louvar o nosso Deus, para engrandecer o nosso Deus, que Ele é digno de toda honra e todo louvor. Eu louvo a Deus por o Senhor ter nos dado essa ferramenta de poder entrar aos nossos lares, levando a palavra de Deus nos momentos que nós estamos vivendo de pandemia, não poder se abraçar, não poder, mas nós louvamos a Deus porque o Senhor tem feito essa ferramenta que infelizmente muitos usam para coisas erradas. Nós estamos usando para levar o Evangelho, para levar a salvação aos nossos lares. Eu louvo a Deus por isso e peço ao Senhor para que o Senhor venha falar aos nossos corações e que use o seu servo que estará ministrando a palavra, que essa palavra entre os nossos corações, faça morada, essa palavra venha nos impactar, nos fazer tomar uma atitude de continuar servindo a Deus com alegria, com fervor. Então eu louvo a Deus por estarmos aqui. Eu peço, a minha oração é que o Senhor esteja com os irmãos que estão em casa, que a palavra, o culto hoje possa ser uma bênção para os seus lares, uma bênção para a sua família. Nós vamos louvar a Deus porque sabemos que o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor para que o Senhor conduza esse trabalho, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio, Pai, de nos poder dado, meu Pai, o privilégio de poder abrir os olhos e contemplar, Deus, teus cuidados com as nossas vidas, com a vida dos nossos familiares, Deus. Pai, queremos te agradecer, Deus, porque nesse dia, Deus, na manhã desse dia, meu Pai, nós tivemos o privilégio, Deus, de comemorar mais um dia das mães. Eu agradeço a Deus porque o Senhor tem me dado o privilégio de tê-la ainda comigo, Deus, mas eu quero te pedir, Deus, pela vida daqueles irmãos que a sua mãe já não faz parte de estar, já foi para a glória, Deus, mas eu quero te pedir, Deus, que todos os ensinamentos, Deus, que as suas mães passaram a eles, meu Pai, possam estar surtindo efeito, Deus, no sentido que eles entendam, Deus, que Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o nosso Deus, e através das nossas mães, o Senhor falou aos nossos corações, dando-nos, meu Pai, a sabedoria, dando instrução, dando amor, dando abraço, nos corrigindo muitas vezes, Deus, mas eu quero te agradecer, Deus, por estar aqui nessa noite, te louvando, te exaltando, glorificando o teu santo nome, Deus. Toma, Deus, nas tuas mãos esse culto, que o teu nome seja glorificado, Deus. Toma a vida do teu servo, pastor Ricardo, Deus, que hoje estará visitando a congregação, Deus. Toma a vida dele e dos irmãos que irão com ele, Deus. Usa-o nas tuas mãos como instrumento naquele local, Deus, para que o teu nome também seja glorificado ali, Deus. Eu quero te agradecer, Deus, mais uma vez, por estarmos aqui, Deus, e pedir ao Senhor para que o Senhor tire do meu coração e do coração dos meus irmãos tudo aquilo que possa impedir, Deus, que nós possamos entender o que Tu queres para nossas vidas através da Tua palavra, Deus. Deus, eu quero te agradecer e te louvar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica. Se encontra em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1, 6, ou melhor, capítulo 19, versículo 1, 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, ouvi no céu uma voz grande, como de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso.
Amém? Essa é a alegria que nós temos que ter no coração, quando nós ouvirmos a voz do Senhor. Possamos dizer, aleluia, a salvação e a glória e o poder são de Deus. Aqui a Bíblia diz que os pequenos e grandes, então todos têm que louvar, todos têm que engrandecer, todos têm que adorar esse Deus que é todo poderoso, um Deus que de uma forma maravilhosa entregou o seu filho, o seu único filho na cruz para morrer pelas nossas vidas, para que nós tivéssemos o privilégio de estar aqui hoje louvando e exaltando o nosso Deus. Nesse mesmo espírito, irmãos, vamos louvar o nosso Deus declarando: todo o poder pertence a Jesus. Vamos declarar, assim como João falou, todo o poder pertence a Jesus. Jesus se despiu de sua glória, esteve entre nós para nos dar vida abundante. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte e arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte e arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus, irmãos. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Vamos declarar que precisamos dele, né? Preciso de ti, preciso do teu perdão. Vamos cantar esse louvor de coração quebrantado. Quebrante seu coração no momento que estiver cantando. Faça essa declaração ao nosso Deus, porque precisamos dele e sabemos que sem ele nós não somos nada. Preciso de ti,
preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a costa anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fonte, sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Amém. Como precisamos de Deus. Precisamos de Deus para nós continuarmos servi-lo. Porque é esse Deus que nos faz, através do seu Espírito,
nos impulsiona a servi-lo. O mundo no qual nós estamos oferece várias oportunidades e maneiras para deixá-lo, mas a Bíblia, nós acabamos de cantar aqui, precisamos de Ti, precisamos do Teu perdão, precisamos que Ele esteja sempre em nossos corações, mas para isso nós precisamos adorá-los, para isso nós precisamos entregar as nossas vidas verdadeiramente a Ele. Como no início, na minha oração, eu falei que o pastor Ricardo, hoje ele não estará pregando a palavra de Deus aqui na Igreja Batista de Japinha, porque estará indo à congregação, levar também a palavra de Deus ali, mas hoje o Senhor tem dado o privilégio a um irmão para trazer a palavra de Deus, e com certeza o Senhor já colocou essa palavra no seu coração. Eu quero convidar aqui o irmão Bruno Leonardo, porque ele estará com a responsabilidade e o privilégio de levar a palavra de Deus hoje para as nossas vidas. Mas antes de ele começar a pregar, nós vamos orar pela vida dele, colocá-lo no altar do Senhor e pedir para que o Senhor use como instrumento nas suas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez por estar aqui, Deus, com o privilégio, Deus, de dirigir um culto, Deus, mas eu quero te pedir, Deus, nesse momento, que o Senhor esteja com o teu servo, Bruno Leonardo, que estará ministrando a tua palavra, Deus, que o Senhor possa estar usando como instrumento nas tuas mãos, tire do seu coração, tire todo o sentimento, Deus, contrário à tua vontade, tira todo o nervosismo, tira tudo aquilo que possa atrapalhar, Deus, que ele seja usado como instrumento nas tuas mãos, Pai. Toma, Deus, nas tuas mãos, toma também a vida daqueles que irão assistir o culto ou que estão assistindo, Deus, que o Senhor possa estar limpando também os seus corações, para que nada possa impedir, Deus, para que eles possam entender o que tu queres para a sua vida hoje, Pai. Toma a vida do teu servo, usa-o como instrumento nas tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui. Eu quero te pedir, quero te agradecer, porque sabemos que em Ti somos mais do que vencedores, Pai. Toma a vida do teu servo nas tuas mãos, e que tudo que venha ser dito por ele, meu Pai, seja vindo do teu coração, para que as pessoas no qual irão assistir, meu Pai, sejam impactadas com a tua palavra, Deus. Toma, Deus, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite no coração dos irmãos, no meu coração, e que nessa noite a sua palavra possa fazer morada ao seu coração, e aquilo para a qual Deus a designou possa frutificar na minha vida, na vida da minha família, na sua vida e na vida da sua família. Os dois cânticos que acabamos de cantar poderia muito bem nessa noite resumir o texto e a pregação de hoje. Todo o poder pertence a Jesus. Todo o poder pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Senhor, atende o meu clamor. Eu preciso de Ti. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 22. Maio é tradicionalmente o mês da família no calendário batista. Nós estaremos nesta noite dando continuidade à série de mensagens
que o pastor Ricardo começou no domingo passado, a série de mensagens chamada Filhos, Herança do Senhor. E no domingo passado, o pastor Ricardo trouxe para nós, dentro desse tema, Filhos, Herança do Senhor, a mensagem: nossos filhos são herança do Senhor. E nesta noite, na segunda mensagem desta série, nós vamos falar sobre o tema Não desista de clamar. Não desista de clamar. O texto nos diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua palavra em nossos corações, Deus. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo privilégio de poder de servir, de poder clamar a Ti, de poder dizer que o Senhor tem todo o poder, de poder me achegar a Ti, reconhecendo minhas falhas, meus pecados, impurezas, e dizer: Senhor, socorre-me. Senhor, me ajuda. Senhor, preciso de Ti. Atende o meu clamor, e que nesta noite a Tua palavra possa fazer o que lhe apraz na minha vida e na vida de todo aquele a quem essa mensagem chegar. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, é certo que toda família tem sua luta, toda família tem uma luta. O texto específico, ele retrata a luta de uma mulher, de uma mãe em busca de cura para sua filha terrivelmente doente, endemoniada, escravizada pelas obras do diabo. E muitas famílias nos dias de hoje, pode ser a minha, pode ser a sua, também estão clamando em busca de uma cura para determinada luta. E essa mensagem ela é bela, porque ela nos ensina lições preciosas, assim como várias outras da Bíblia. Mas eu, particularmente, estudando essa mensagem, acredito que eu passei mais tempo agradecendo a Deus do que propriamente procurando, garimpando as informações, porque à medida que o texto vai se apresentando, à medida que as situações vão aparecendo, meu coração se enchia de alegria em dizer: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me resgatou, obrigado pela minha família,
obrigado pelos teus cuidados, obrigado pelo privilégio, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. E o despertamento para estar orando por famílias que tanto precisam do nosso clamor e propriamente a nossa. Então são lições que eu espero poder compartilhar com os irmãos nesta noite. O que podemos aprender com o texto que lemos para não desistirmos de clamar? Note que o tema da mensagem é: não desista de clamar. E o primeiro ponto que o texto nos ensina é que em alguns momentos dessa luta, dessa batalha, dessa dificuldade, parece que somos ignorados. Observe no mesmo capítulo, o verso 22 e 23. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio mediante o clamor e os gritos daquela mulher. E ainda mais, e os seus discípulos, aproximando-se de Jesus, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então, um dos pontos que pode parecer nessa luta, nessa batalha, nessa dificuldade, na sua família, é se sentir ignorado por Deus, pelos próprios parentes, pelos amigos, pela situação diversas que a vida nos apresenta. Mas eu quero trazer para os irmãos, mediante a esse cenário de aparente sentimento de ser ignorado, o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, o verso de 7 a 10, nos diz assim, 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de 7 a 10 nos diz assim, um texto bastante conhecido dos cristãos e que eu quero fazer referência nessa noite. O apóstolo Paulo falando: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais que me glorie nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Todos sabemos que quando o texto diz que Paulo clamou 3 vezes, é um clamor incessante, é um clamor contínuo, não é apenas 1, 2, 3, mas um clamor, uma entrega, uma dedicação a buscar ao Senhor para que esse espinho na carne fosse retirado. Mas Deus apenas responde para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque é nessa fraqueza que o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua vida, Paulo. Meu irmão, minha irmã, não se sinta ignorado por Deus, pois é na fraqueza que você se torna forte.
E o interessante é que esse clamor, quando eu, você, isso é um aprendizado para a minha vida, clamamos a Deus, gritamos por socorro, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, por aqueles que ainda não conhecem a Cristo, clamamos de fato, de verdade. O nosso coração, ele realmente se fortalece em Cristo, porque o nosso coração, primeiramente, ele se enche de confiança. A confiança em reconhecermos que Deus é o único que pode vencer todas as nossas lutas. O nosso coração, através do clamor, ele gera a comunhão, porque automaticamente ao clamarmos, ao estarmos próximos do Senhor, nós temos comunhão com o Pai, nós temos comunhão com o Senhor, e é nesses momentos que estamos mais próximos de Deus pelo clamor, é nesses momentos que nos aproximamos mais e mais do nosso Senhor. E o clamor, ele também gera comprometimento. De que forma? Esse comprometimento, ele vem aos nossos corações através do clamor, porque ele gera em nossos corações o desejo de servir e de fazer a sua vontade. Então nota como o processo de Deus é tão maravilhoso, e por isso que eu digo aos irmãos que eu não paro de agradecer ao Senhor pela sua palavra, pelos seus feitos grandiosos, porque é uma engrenagem perfeita em seres imperfeitos. Glória a Deus por isso. Então o clamor, ele gera a confiança, a comunhão e o comprometimento. Não se sinta ignorado por Deus, pois Deus está aperfeiçoando a sua fé e a minha fé. Não desista de clamar. E um segundo ponto interessante, além de parecer que muitas vezes somos ignorados porque nada muda o cenário, apesar de estarmos buscando na fonte Cristo, é que em alguns momentos parece que somos rejeitados. No verso 23 e 24, nós podemos ler do mesmo capítulo 15, do texto base de Mateus, voltando ao texto principal, Mateus capítulo 15, verso 23 e 24 nos diz assim: Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois a vem clamando atrás de nós. Mas Jesus lhes respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Apesar do clamor, apesar do choro, apesar da dedicação em buscar o Senhor daquela mulher, os discípulos a rejeitaram. A rejeitaram por quê? Não era da mesma nacionalidade deles, era de terra pagã, terras que muitas vezes introduziram ao povo de Israel adoração a ídolos, a adoração a Baal, ou seja, aquela mulher não era bem vista em nenhum aspecto para estar ali buscando a cura, clamando pela libertação da sua filha. E o texto prossegue dizendo que Jesus, aquele a quem ela foi buscar, aquele a quem ela reconheceu como Senhor, pelo título de filho de Davi, diz assim para ela: eu não vim curar, salvar, libertar pessoas de outros povos ou nações. Eu vim para os da casa de Israel.
A princípio parece uma negativa de Jesus, mas ali Jesus estava testando a sua fé novamente. Porque Deus conhece todas as coisas, do princípio ao fim. Provavelmente, você já deve ter ouvido, eu já ouvi, frases de rejeição do tipo: fulano não tem mais jeito, aquele não dá mais, nem perca seu tempo mais com essa pessoa. E pode ser um parente seu, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa próxima. Essa situação aí não vai melhorar não. Pelo que se apresenta, não tem mais jeito, é dessa forma, não tem como mudar, não tem cura. É perder tempo clamar a Deus. E às vezes, irmãos, eu mesmo me pego com esse pensamento: será que tal pessoa tem condições de melhorar? Pelo próprio procedimento, por tudo que passou e não aprendeu, e continua no erro, continua fazendo de forma equivocada, sofre e não melhora, sofre e sofre ainda mais. Parece que não tem um sentido de que eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. E às vezes eu mesmo, enquanto cristão, me pego: Senhor, não tem mais jeito essa situação. É esperar a morte, é esperar o fim. É até perda de tempo orar por tal pessoa, por tal parente, por tal filho, por tal irmão, por tal conhecido, ou até mesmo por alguém que não conheça a Cristo. Mas por outro lado também, irmãos, tenho certeza que você já ouviu frases, testemunhos do tipo: parecia não ter mais jeito, mas Deus salvou, Deus resgatou. Parecia não ter mais condições nenhuma, mas Deus mudou aquela história. Aleluia, Senhor. Parecia não ter mais condições nenhuma de mudança, mas Deus interviu e mudou as condições, mudou a história, salvou, curou, libertou. Isso serve, irmãos, para fortalecer a nossa fé, para nos ensinar, para esperar em Deus, para olharmos para nós mesmos, dizermos: Senhor, se Tu me resgatou, qualquer um pode ser resgatado. Se o Senhor me trouxe, então não tem nenhuma outra pessoa que não possa ser curada, sarada ou liberta. Mateus 19, 26 vai ilustrar essa situação dizendo o seguinte: ele respondeu, Jesus respondendo: é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Não desista de clamar. Não desista de clamar. Mesmo parecendo que o seu clamor está sendo rejeitado por conta da situação que aos nossos olhos não muda. E por fim, um terceiro ponto é que diante de todas essas situações, em alguns momentos que a resposta não vem ou não vem a contento, parece que somos humilhados. Continuando os versos de 15 a 28 do capítulo 15, vai nos dizer o seguinte: depois de toda aparente sentimento de ser ignorado, aparente sentimento de rejeição, aquela mulher mesmo assim, ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então Jesus respondeu e disse:
não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se comigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Toda vez que eu leio esse texto, e eu passo pelo versículo 27, que a resposta da mulher cananeia, quando ela diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. É um texto que quebra qualquer orgulho, assim como o texto de Naamã. Sempre me veio à mente aquele sentimento que às vezes eu possa ter, ou você possa ter, de que eu não preciso de ninguém. Abrindo um parêntese aqui, eu sou suficiente, ninguém paga minhas contas, eu trabalho, então eu consigo me manter, eu consigo viver, não dependo de ninguém. E sempre me vem à mente a seguinte ilustração: e se, porque tem uma frase que diz: existem os fortes, existem os corajosos, mas existem os pais, aqueles que rompem qualquer barreira pelos filhos. E sempre me vem à mente o seguinte: se o seu filho, acometido de alguma situação, alguma doença, e a única cura, a única chance de cura estiver em uma pessoa que você jamais que você não tolera e que no seu coração você diz que jamais iria tolerar, que você não quer passar nem perto, que você não quer nem falar, que você não quer distância ao extremo, mas essa pessoa é a única chance de cura para o seu filho. Faça essa reflexão. Pense nisso. E eu leio esse texto, eu sempre lembro, essa ilustração, ela sempre vem ao meu coração. Porque aquela mulher, ela simplesmente, irmãos, quando Jesus disse para ela: olha, eu não posso deixar de atender o meu povo para atender os estrangeiros. Aquela mulher, ela poderia ter se sentido humilhada, mas em outras palavras ela disse a Jesus: Senhor, eu não estou pedindo para sentar à mesa, pois alguns farelos da tua bênção já me bastarão. Qualquer coisa que vier de ti, Senhor, vale mais do que muitos banquetes em qualquer outro lugar. E o texto de Salmos, belíssimo, 84, verso 10, evidencia o sentimento dessa mulher, o sentimento de um coração quebrantado, o sentimento de alguém que reconhece que não é nada diante de um Deus tão poderoso e grandioso. E o Salmo 84, 10 nos diz que 84, verso 10 diz que: pois um dia nos teus átrios, Senhor, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Aquela mulher, ela poderia ter rejeitado, irmãos. Ela poderia ter se sentido humilhada, virado as costas e disse: não, eu não vou comer migalha, eu não vou comer farelo. E ela poderia simplesmente ter virado as costas para Jesus e ido para casa. Mas quando ela chegasse lá,
ela ainda iria encontrar a sua filha terrivelmente endemoniada. Mas o sentimento daquela mulher de entender que Jesus, ele não nos humilha, que pelo contrário, os humilhados serão exaltados. Mas entender que precisa se humilhar na presença do Senhor, reconhecendo que nada era. Porque nem os discípulos, Jesus elogiou a fé dos discípulos, mas elogiou a fé daquela mulher que se humilhou na presença de Deus. Jesus disse a ela: vai e seja como tu queres. E quando aquela mulher chegou em casa, encontrou a sua filha deitada, sã, salva e curada. Eu quero concluir, irmãos, essa mensagem com duas expressões do texto que foram palavras daquela mãe, para que ela não desistisse de clamar. A primeira foi: Senhor, tem compaixão de mim. Note que quem estava doente não era ela. Não era ela que estava doente. Era sua filha que estava doente. Mas a expressão é: Senhor, tem compaixão de mim. E a segunda expressão é: Senhor, socorre-me. Note, não era ela que efetivamente, no sentido da doença, da necessidade da cura física, estava sofrendo. Era sua filha, que ela deixou lá doente e correu atrás de Jesus. Irmãos, essas duas expressões, elas são fundamentais para que essa mulher não desistisse de clamar. Por quê? Porque ali ela estava representando ali a dor de outra pessoa que passou a ser a sua própria dor. Passou a ser a sua própria dor. Que nunca a dor dos seus filhos, daquele filho desviado, daquele filho que ainda não teve um encontro com Cristo e que caminha em direção à perdição eterna, ao inferno, deixe de ser a sua dor como mãe e como pai. E eu vou mais além, irmãos. O que é o clamor no termo da palavra? É gritar, é chorar, é se desesperar. Vou retirar essa palavra, desespero. Não é se desesperar, porque a nossa confiança ela está no Senhor. Mas é clamar com alta voz, é gritar, é chorar, é insistir. E quando eu vi esse texto, esse final, irmãos, eu pensei na minha vida. Quanto eu tenho chorado, quanto eu tenho clamado, quanto eu tenho insistido na presença de Deus, para que a minha família, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, se acheguem a Ele, para que Deus salve, para que Deus liberte. Quanto eu tenho clamado, quanto eu tenho chorado, para que os meus vizinhos se acheguem a Cristo. Quanto eu tenho chorado, clamado, para que a minha rua tenha o conhecimento da graça do Senhor Jesus. Para que esse bairro, para que essa nação, pelo menos para mim, irmãos, eu cheguei à seguinte conclusão, de que eu não tenho tomado as dores daqueles que não te conhecem para mim. Porque eu creio que no dia que eu tomar as dores daqueles que caminham passos largos ao inferno, a minha vida com certeza será de clamor ao Senhor.
E se na sua vida também é assim, clame ao Senhor, não desista de clamar, e que essa mensagem, assim como me ensinou e me ensina a agradecer e a clamar a Deus por vidas que ainda não te conhecem, possa também fazer a diferença na sua vida. Não desista de clamar. Uma hora Jesus vai dizer para você que seja feito, como diz o verso final do capítulo 15. (28), que Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Não desista de clamar. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, maravilhoso Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela de fato, ela nos esquadrinha mentes e corações e nos traz para o prumo. A Tua palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, ela nos ensina a meditarmos nela de dia e de noite. É interessante que ao meditar, vamos sempre nos lembrando, sempre agradecendo, esperando, confiando. Sempre tem uma palavra ali que nos dá esperança, fé, amor, nos exorta, nos alimenta, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa noite, e que o Senhor avive em nossos corações a fé para não deixarmos de clamar por nós, pela nossa família e por aqueles que não Te conhecem. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.